Esta é a história baseada na vida real de Elisa, que enfrentou o inimaginável e saiu mais forte. Uma jornada de superação que começa numa casinha de cachorro e termina... Bem, vocês vão descobrir. Antes de começarmos, quero conhecer vocês melhor. Nos comentários, conte de qual cidade você está assistindo. Sua cidade tem histórias incríveis como a de Elisa? Vamos lá, minha querida. Fique à vontade para se acomodar e abrir seu coração. Elisa, pode começar. Obrigada, querido. Quando olho para trás, para aquela menina de 8 anos que eu era, sinto um aperto no peito que nem 2 décadas conseguiram curar completamente. Naquela idade, eu ainda não entendia direito por que minha mãe tinha partido tão cedo. Lembro do seu perfume de jasmim, do jeito como ela penteava meu cabelo todas as manhãs, cantarolando músicas antigas que sua avó tinha ensinado. Ela tinha uma voz suave, daquelas que parecem embalar até os pensamentos mais inquietos. Nossa rotina era simples, mas cheia de pequenos momentos mágicos. Toda noite, antes de dormir, ela inventava histórias sobre uma menina corajosa que vivia aventuras extraordinárias. Só depois entendi que a personagem principal era inspirada em mim. Minha pequena valente, ela costumava dizer, ajeitando minha franja rebelde atrás da orelha. Em um dia ela estava lá, sorrindo e planejando nossa próxima aventura no parque. No outro, só restavam fotografias e um vazio que parecia não ter fim. Meu pai, Roberto, era motorista de ônibus intermunicipal e passava muito tempo fora de casa. Era um homem bom, daqueles que carregam a bondade nos olhos, mas que não sabem muito bem como expressar sentimentos. Ele sofria tanto quanto eu, mas demonstrava de um jeito diferente, mergulhando no trabalho, evitando ficar em casa, onde cada canto guardava uma memória dela. As paredes ainda mantinham os quadros que ela tinha pintado. A cozinha ainda guardava seu avental florido pendurado. E seu jardim. Ah, seu jardim continuava florido, como se esperasse seu retorno a qualquer momento. Foi assim que, apenas 6 meses após o funeral, ele conheceu Marta na rodoviária onde trabalhava. Ela era vendedora na lanchonete e, segundo ele me contou anos depois, foi o sorriso dela que o conquistou primeiro. Um sorriso que iluminava o dia mais cinzento, ele dizia. Mas eu, mesmo criança, percebia que havia algo diferente naquele sorriso quando direcionado a mim. Marta era diferente de tudo que eu imaginava em uma madrasta. Não era a bruxa má dos contos de fadas, pelo menos não no início. Era uma mulher bonita, sempre arrumada, com unhas vermelhas impecáveis e um perfume forte de rosas que parecia querer apagar qualquer outro aroma da casa, inclusive o suave jasmim que ainda persistia nos pertences de minha mãe. Seu sorriso encantava todos ao redor, menos eu, porque mesmo quando sorria, seus olhos permaneciam frios quando se dirigiam a mim, como se eu fosse uma mancha em seu quadro perfeito, um lembrete constante de que ela não era a primeira nem a única. Nossa casa era simples, dessas com cerca branca e um pequeno quintal nos fundos, onde minha mãe tinha plantado rosas, margaridas e um pé de jasmim que perfumava as noites de verão. Foi ali que, no meu aniversário de 7 anos, ganhei meu melhor amigo, Zeus, um vira-lata caramelo que minha mãe tinha me dado pouco antes de partir. Ela sempre dizia que todo mundo precisa de um anjo da guarda, e Zeus seria o meu. Ele tinha uma casinha de madeira que meu pai construiu com tanto carinho, pintada de azul claro, bem ao lado do pé de goiaba que dava as frutas mais doces da rua. No começo, Marta tentava disfarçar sua antipatia por mim. Fazia comentários aparentemente inocentes, mas que carregavam um veneno sutil. Essa menina não tem modos, precisa aprender a se comportar. Como pode ser tão desajeitada? Não puxou isso do pai? Igualzinha à mãe, não é? Tem o mesmo jeito avoado. Este último sempre dito com um tom que fazia parecer que ser parecida com minha mãe era a pior coisa do mundo. Cada palavra era como uma pequena agulha, fina o suficiente para machucar sem deixar marcas visíveis. Zeus percebia. É incrível como os animais têm essa sensibilidade que nós, humanos, às vezes perdemos.
Toda vez que Marta se aproximava de mim com aquele olhar, ele ficava inquieto, postando-se entre nós duas como um pequeno guardião. Seu pelo se arrepiava levemente e um rosnado baixo, quase imperceptível, deixava claro que ele não aprovava a forma como ela me tratava. Era como se ele soubesse, muito antes de mim, que eu precisaria de proteção. As coisas começaram a mudar drasticamente quando Marta engravidou, 3 meses após se mudar para nossa casa. Foi como se minha presença tivesse se tornado ainda mais incômoda, como se eu fosse uma sombra do passado que ela precisava urgentemente varrer para debaixo do tapete. Ela parou de disfarçar sua hostilidade e cada dia trazia uma nova forma de me fazer sentir que eu não pertencia àquela família que ela estava construindo. Eu tinha acabado de completar 8 anos quando tudo piorou. A barriga de Marta crescia junto com seu ressentimento por mim. As fotos de minha mãe começaram a desaparecer das paredes, uma a uma, como se ela estivesse sistematicamente apagando qualquer vestígio de que um dia houve outra mulher naquela casa. O jardim, antes tão bem cuidado, foi sendo negligenciado até que apenas o pé de jasmim, teimoso como uma memória que se recusa a partir, continuava a florescer. Foi numa tarde de domingo, depois de eu ter derrubado sem querer um pouco de suco no tapete novo da sala, que vi pela primeira vez o que estava por vir. Seus olhos não eram mais apenas frios, eram tempestades prontas para desabar sobre mim. Naquele momento, enquanto ela me encarava com um ódio que eu nunca tinha visto antes, percebi que minha vida estava prestes a mudar de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Naquela tarde do suco derramado, algo mudou definitivamente. Marta segurou meu braço com força e sussurrou entre dentes: "Você é igualzinha à sua mãe, desastrada e inconveniente." Suas palavras doeram mais que seu aperto. Zeus, que estava deitado no canto da sala, levantou-se imediatamente, rosnando mais alto do que o normal. Foi a primeira vez que vi Marta recuar, mas seus olhos prometiam vingança. O tapete foi apenas o começo. Nos dias que se seguiram, cada pequeno incidente virava uma tempestade. Meus desenhos na geladeira desapareceram. Meus brinquedos começaram a ser, acidentalmente, jogados fora. Até mesmo minhas roupas favoritas, aquelas que minha mãe tinha escolhido, sumiram misteriosamente durante uma lavagem. Meu pai trabalhava cada vez mais, fazendo horas extras para dar conta do bebê que estava chegando. Quando estava em casa, Marta era uma pessoa completamente diferente. Doce, atenciosa, a esposa perfeita. Mas bastava ele virar as costas e a máscara caía. Ela tinha um talento especial para fazer parecer que tudo era minha culpa. "Roberto, sua filha está impossível. Quebrou mais um copo hoje", ela dizia, mesmo quando eu nem tinha encostado na louça. "Essa menina não tem jeito, está me deixando muito estressada. Não é bom para o bebê." E assim, pouco a pouco, foi construindo uma narrativa onde eu era a vilã da história, a menina problemática que estava prejudicando sua gravidez. Uma noite, enquanto eu brincava com Zeus no quintal, ouvi uma discussão vinda da cozinha. Marta chorava, dizendo que não aguentava mais meu comportamento rebelde, que estava preocupada com o bebê, que precisava de paz. Meu pai, exausto de tanto trabalhar, tentava acalmá-la. "Ela é só uma criança, Marta. Perdeu a mãe, precisa de tempo." "Tempo? Quanto tempo mais, Roberto? Essa casa não é grande o suficiente para todo mundo. Algo precisa ser feito." Ela gritou e então baixou a voz para um sussurro que mal pude ouvir. Mas as palavras seguintes do meu pai foram claras. "Não, Marta, isso é loucura. Não podemos fazer isso." Na manhã seguinte, acordei com Marta entrando no meu quarto. Ela carregava caixas de papelão e começou a colocar minhas coisas dentro delas. "O que está fazendo?" perguntei assustada. "Este quarto agora será do bebê", ela respondeu sem me olhar. "Mas onde vou dormir?" Minha voz tremeu. Ela apenas sorriu, aquele sorriso frio que eu já conhecia tão bem. Foi naquela tarde que meu pesadelo começou de verdade. Marta esperou meu pai sair para o trabalho e me levou até o quintal. A casinha de Zeus que meu pai tinha construído com tanto carinho estava diferente.
Ela tinha colocado um colchonete fino no chão e algumas cobertas. Seu novo quarto, anunciou com uma satisfação mal disfarçada. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A casinha mal tinha espaço para eu ficar em pé, e o cheiro de madeira velha misturado com terra fazia meus olhos arderem. Não posso dormir aqui, protestei, as lágrimas já escorrendo. Pode e vai. Seu pai já concordou. É isso ou um internato bem longe daqui. Zeus, meu fiel companheiro, parecia entender tudo. Ele se aproximou, encostando seu focinho molhado em minha mão, como se dissesse que não me deixaria sozinha. Naquela primeira noite, encolhida na casinha do cachorro, chorei até dormir, com Zeus deitado ao meu lado, mantendo-me aquecida. As semanas seguintes foram um exercício de sobrevivência. Acordava cedo, antes dos vizinhos perceberem onde eu dormia, e me arrumava para a escola no banheiro dos fundos. Marta tinha sido clara. Se eu contasse para alguém, as consequências seriam piores. Meu pai, quando estava em casa, era convencido por ela de que eu tinha escolhido dormir com Zeus por conta própria, uma fase de criança que logo passaria. O pior não era o desconforto físico, embora dormir naquele espaço apertado fizesse meu corpo doer. O pior era o sentimento de rejeição, de não pertencer à minha própria casa. As noites eram especialmente difíceis quando chovia. A água escorria pelas frestas da madeira e eu me encolhia ainda mais, tentando me proteger da umidade. Zeus se tornou mais que um cachorro. Era meu guardião, meu confidente, minha única fonte de calor nas noites frias. Ele lambia minhas lágrimas e mantinha-se alerta, como se entendesse que precisava me proteger mais do que nunca. Às vezes, eu sussurrava para ele histórias que minha mãe costumava me contar, imaginando que em algum lugar ela podia me ver e mandaria ajuda. Na escola, tentava agir normalmente, mas meus olhos cansados e minhas roupas nem sempre limpas começaram a chamar a atenção. Minha melhor amiga, Clara, percebeu que algo estava errado. Você está diferente, Elisa. O que está acontecendo? Ela perguntava. Mas eu apenas sorria e mudava de assunto. O medo das ameaças de Marta mais forte que meu desejo de pedir ajuda. À noite, deitada na casinha do cachorro, eu olhava para as estrelas através das frestas do telhado e pensava na minha mãe. Será que ela podia me ver? Será que estava triste com o que estava acontecendo comigo? Zeus encostava sua cabeça em meu ombro, seu calor me lembrando que, pelo menos, eu não estava completamente sozinha naquele pesadelo. A gravidez de Marta avançava, e com ela, minha situação piorava. O outono chegou trazendo noites mais frias, e a casinha de madeira oferecia pouca proteção contra o vento que assobiava pelas frestas. Zeus se aconchegava ainda mais perto de mim, compartilhando seu calor. Mas mesmo assim, eu tremia durante a madrugada. Comecei a desenvolver uma tosse persistente. No início, era apenas um incômodo leve, mas logo se transformou em algo mais sério. Durante as aulas, precisava me segurar para não tossir, com medo de chamar atenção. Minha professora, Dona Laura, começou a me observar com mais atenção. Ela tinha aquele tipo de olhar que parece enxergar através das pessoas, daqueles que fazem você querer contar todos os seus segredos. Elisa, você não parece bem, ela me disse um dia, após me ouvir tossir durante toda a aula de matemática. Seus olhos castanhos, emoldurados por óculos delicados, me fitavam com genuína preocupação. Está tudo bem, professora, respondi automaticamente, as palavras de Marta ecoando em minha mente. Se você contar para alguém, vai para um internato tão longe que nunca mais verá seu cachorro. Mas Dona Laura não era do tipo que desistia facilmente. Ela começou a me chamar para conversar depois das aulas, oferecendo biscoitos caseiros e fazendo perguntas aparentemente casuais sobre minha vida em casa. Como está sua madrasta? O bebê está para nascer, não é? Ela perguntava. E eu respondia com meias verdades, sentindo o peso das mentiras em meu peito. Clara, minha melhor amiga, também estava cada vez mais desconfiada. Um dia, durante o intervalo, ela me confrontou. Elisa, suas roupas estão sempre amassadas de manhã. E outro dia, vi terra nos seus cabelos. O que está acontecendo?
Senti meus olhos se enchendo de lágrimas, mas engoli o choro. Não podia contar. Não podia arriscar perder Zeus. As coisas pioraram quando Marta decidiu que eu não poderia mais usar o banheiro de dentro de casa para me arrumar de manhã. Você está sujando muito o banheiro, e não posso limpar nesse estado, ela disse, acariciando sua barriga de 8 meses. Passei a me lavar com a mangueira do jardim, antes do sol nascer, tremendo de frio enquanto tentava me limpar o melhor possível. Uma manhã particularmente fria, enquanto me arrumava no quintal, ouvi a voz da vizinha, Dona Cecília. Roberto, Roberto, venha ver isso. Meu coração gelou. Ela tinha me visto. Corri para dentro da casinha de Zeus, mas era tarde demais. Marta apareceu no quintal em segundos, seu rosto uma máscara de preocupação forjada. Ah, essa menina! Sempre inventando brincadeiras estranhas. Elisa, quantas vezes já disse para não brincar com a mangueira de manhã? Ela falou alto o suficiente para que todos ouvissem, sua voz doce escondendo o veneno que eu já conhecia tão bem. Naquela noite, fiquei sem jantar como punição por causar problemas. Zeus era minha única constante. Ele parecia entender cada vez mais a gravidade da situação. Quando Marta se aproximava da casinha, ele se posicionava na entrada, rosnando baixinho, protegendo o único espaço que me restava. À noite, ele lambia minhas lágrimas e encostava seu focinho gelado em meu rosto, como se dissesse que tudo ficaria bem. Comecei a guardar pedaços do meu lanche da escola, escondendo-os nos bolsos do uniforme. Marta estava controlando cada vez mais minhas refeições, dizendo que precisava aprender a ser grata pelo que recebia. Os pedaços de pão e frutas que eu conseguia salvar eram divididos com Zeus, que se recusava a comer sua própria comida antes de ter certeza que eu tinha comido algo. Uma noite, durante uma tempestade particularmente forte, a água começou a entrar na casinha. Zeus e eu nos apertamos no único canto que ainda estava seco, mas era inútil. Estávamos encharcados, e minha tosse piorou consideravelmente. Passei a noite inteira tremendo, abraçada ao meu fiel amigo, rezando para que o sol nascesse logo. Na manhã seguinte, mal conseguia me manter em pé. Minha cabeça rodava e meu corpo queimava de febre. Mesmo assim, me arrastei para a escola, porque ficar em casa significava enfrentar a fúria de Marta. Foi durante a aula de português que tudo mudou. No meio de uma explicação sobre verbos, minha visão escureceu, e a última coisa que ouvi foi a voz preocupada de Dona Laura chamando meu nome. Acordei na enfermaria da escola, com Dona Laura segurando minha mão e uma enfermeira medindo minha temperatura. 39,5 graus, ouvi ela dizer. Precisamos chamar os pais dela imediatamente. Foi nesse momento que o pânico me dominou. Não podia deixar chamarem Marta. Não podia. Por favor, não, tentei dizer, mas minha voz saiu como um sussurro rouco. Dona Laura se inclinou sobre mim, seus olhos cheios de uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Elisa, você está segura agora. Pode me contar o que está acontecendo. Eu prometo que vou te proteger. Naquele momento, olhando nos olhos de Dona Laura, algo dentro de mim se quebrou. Como uma represa que não aguenta mais a pressão da água, todas as palavras que eu tinha guardado por tanto tempo começaram a transbordar. Entre soluços e tosses, contei tudo. A casinha do cachorro, as noites de frio, a mangueira no quintal, as refeições negadas, o medo constante. Dona Laura ouvia tudo em silêncio, mas eu podia ver suas mãos tremendo levemente enquanto segurava as minhas. A enfermeira, que também escutava, levou as mãos à boca, horrorizada. Meu Deus do céu, ela murmurou, e saiu rapidamente da sala, provavelmente para chamar alguém. Quanto tempo, Elisa? Dona Laura perguntou, sua voz controlada, mas eu podia sentir a tensão por trás de suas palavras. 2 meses e meio, respondi, percebendo pela primeira vez o quanto aquele período tinha parecido uma eternidade. E seu pai? Ela continuou. Expliquei como Marta manipulava a situação, como meu pai estava sempre trabalhando, como ela o convencia de que tudo estava bem. Zeus. Preciso voltar para o Zeus. Tentei me levantar, mas a tontura me fez cair de volta na cama.
Você não vai voltar para lá, Dona Laura afirmou com uma certeza que me assustou. Mas os Zeus... Comecei a chorar novamente, pensando no meu fiel amigo sozinho no quintal. Foi nesse momento que a porta da enfermaria se abriu e entrou a diretora da escola junto com 2 pessoas que se apresentaram como assistentes sociais. Elas fizeram mais perguntas, tiraram fotos dos hematomas nos meus braços, marcas das vezes que Marta me arrastou para fora de casa e anotaram tudo em um papel oficial. Não podemos permitir que ela volte para aquela casa hoje, disse uma das assistentes sociais. Não sem uma investigação adequada. Dona Laura imediatamente se ofereceu para me levar para sua casa. Tenho um quarto de hóspedes e meu marido é médico. Podemos cuidar dela enquanto tudo se resolve. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Uma viatura de polícia foi enviada à minha casa para verificar a situação e resgatar Zeus. Marta, ao ver os policiais, tentou negar tudo, mas as evidências eram claras. A casinha do cachorro com o colchonete, minhas roupas amontoadas num canto, as marcas de água da chuva. Fui levada para a casa de Dona Laura, onde pela primeira vez em meses dormi em uma cama de verdade. O quarto era aconchegante, com paredes azul claro e uma janela que dava para um pequeno jardim. Seu marido, Dr. Paulo, me examinou e diagnosticou uma bronquite severa, iniciando imediatamente o tratamento. Zeus foi trazido para lá também, depois que Dona Laura insistiu que não poderíamos ser separados. Ele se adaptou rapidamente ao novo ambiente, especialmente depois que ganhou uma caminha confortável ao lado da minha cama. À noite, mesmo tendo seu próprio espaço, ele ainda deitava ao meu lado, como se quisesse ter certeza de que eu estava realmente segura. Meu pai foi chamado às pressas no trabalho. Quando chegou em casa e viu a polícia, entrou em desespero. Ao ser confrontado com a verdade, com as fotos, com os depoimentos dos vizinhos que finalmente se sentiram seguros para falar, ele desmoronou. O que eu fiz? Ele repetia, as mãos trêmulas, segurando as fotos da casinha do cachorro. Como eu não percebi? Naquela noite, enquanto eu me recuperava na casa de Dona Laura, meu pai teve uma longa conversa com as assistentes sociais. Elas explicaram que ele também seria investigado por negligência, mas que sua cooperação e aparente ignorância dos fatos seriam levadas em consideração. Marta, por outro lado, enfrentaria acusações mais sérias. O mais difícil foi ouvir, através da porta do quarto, Dona Laura explicando para seu marido como tudo tinha acontecido. Como alguém pode fazer isso com uma criança? Ela perguntava, sua voz embargada. E aquele pai, Paulo, trabalhando tanto que não viu a própria filha sendo maltratada debaixo do seu nariz. Zeus, percebendo minha inquietação ao ouvir a conversa, encostou sua cabeça no meu colo. Seus olhos castanhos me fitavam com aquela lealdade incondicional que só os cães são capazes de demonstrar. Somos uma dupla, não é, Zeus? Sussurrei, afagando suas orelhas. Ele respondeu com um latido baixinho, como se concordasse. Nos dias que se seguiram, muita coisa mudou. Marta foi afastada de casa por ordem judicial, indo morar com sua irmã em outra cidade. Meu pai iniciou terapia e pediu licença no trabalho para poder se dedicar à reconstrução de nossa relação. As assistentes sociais faziam visitas regulares, garantindo que tudo estava progredindo adequadamente. Dona Laura e Dr. Paulo se tornaram uma segunda família para mim. Mesmo depois que voltei para casa com meu pai, eles mantiveram contato próximo, me convidando para almoços aos domingos e sempre verificando se eu estava bem. Foi Dona Laura quem sugeriu que eu também começasse terapia, algo que se provaria fundamental para minha recuperação. A recuperação foi um processo lento e delicado, como reconstruir um vaso quebrado, peça por peça. Voltei para casa depois de 2 semanas na casa de Dona Laura, quando os assistentes sociais consideraram que era seguro. Meu pai tinha transformado completamente meu antigo quarto, pintando as paredes de lilás, minha cor favorita, e comprando uma cama nova com colcha de borboletas. O mais tocante foi encontrar, sobre a escrivaninha, um porta-retratos com a foto da minha mãe que Marta tinha escondido. Encontrei todas as fotos, meu pai disse, com lágrimas nos olhos. Ela tinha guardado em uma caixa no sótão,
Sua mãe, ela merece estar aqui, nos observando. Aquele pequeno gesto significou mais do que qualquer palavra poderia expressar. As sessões de terapia começaram imediatamente. Minha terapeuta, doutora Marina, tinha um jeito especial de me fazer sentir segura para falar sobre tudo. Nas primeiras sessões, eu mal conseguia mencionar a casinha do cachorro sem começar a tremer. Ela me ensinou técnicas de respiração e me ajudou a entender que o que aconteceu não foi minha culpa. Sabe, Elisa, ela me disse em uma sessão particularmente difícil. Às vezes os adultos machucam crianças não porque elas fizeram algo errado, mas porque eles próprios estão quebrados por dentro. Era difícil entender isso aos 8 anos, mas aquelas palavras ficariam comigo para sempre. Meu pai também estava se esforçando muito na sua própria terapia. Ele reduziu suas horas de trabalho e começou a participar ativamente da minha vida escolar. Todas as noites, antes de dormir, ele sentava na beira da minha cama e líamos juntos. Às vezes, ele me contava histórias sobre minha mãe, como eles se conheceram, como ela adorava dançar na chuva. Era sua forma de manter viva a memória dela. Zeus continuava sendo meu guardião fiel. Agora ele tinha uma casinha nova, muito mais confortável, no quintal, mas sempre passava algumas horas no meu quarto. Meu pai fez questão de instalar uma portinhola na porta dos fundos para que ele pudesse entrar e sair livremente. À noite, quando eu tinha pesadelos, e no início eles eram frequentes, Zeus sempre percebia e vinha deitar ao meu lado. A escola se tornou um lugar ainda mais especial. Dona Laura continuou sendo muito mais que uma professora. Ela se transformou em uma mentora, uma segunda mãe. Nas reuniões de pais, ela sempre fazia questão de conversar longamente com meu pai, compartilhando suas observações sobre meu progresso. Clara, minha melhor amiga, foi fundamental nesse processo de cura. Depois que soube de tudo, ela se tornou ainda mais protetora. Ninguém vai te machucar de novo, ela dizia com aquela certeza que só as crianças têm. No recreio, fazíamos planos para o futuro. Seríamos professoras, como Dona Laura, e ajudaríamos outras crianças. O tempo foi passando e as feridas foram cicatrizando. A bronquite melhorou com o tratamento adequado e aos poucos fui recuperando o peso que tinha perdido. Meu pai aprendeu a cozinhar, algo que ele nunca tinha feito antes, e transformou nossas refeições em momentos especiais de conexão. Quanto a Marta, soube que ela teve o bebê, uma menina, e se mudou para outro estado. As assistentes sociais garantiram que ela não poderia se aproximar de mim novamente. Às vezes, eu pensava na minha meio-irmã, que nunca conheceria. Mas doutora Marina me ajudou a entender que algumas distâncias são necessárias para nossa proteção. 1 ano depois do incidente, organizamos uma festa no quintal. Era meu aniversário de 9 anos. E pela primeira vez desde a morte da minha mãe, eu me sentia verdadeiramente feliz. Dona Laura e Dr. Paulo vieram, junto com Clara e outros amigos da escola. Zeus corria entre os convidados, abanando o rabo e recebendo carinho de todos. Durante a festa, meu pai fez um discurso que nunca vou esquecer. Elisa, minha filha, me perdoe por não ter te protegido antes, mas prometo que de agora em diante, nada nem ninguém vai te machucar novamente. Você é forte como sua mãe e ela estaria tão orgulhosa de você quanto eu estou. Naquele momento, olhando para todas aquelas pessoas que tinham se tornado minha família expandida, Dona Laura, Doutor, Paulo, Clara, Zeus, meu pai renovado, entendi que às vezes precisamos passar por tempestades para encontrar o arco-íris. A casinha do cachorro tinha sido meu momento mais escuro, mas também foi o catalisador para todas as mudanças positivas que vieram depois. Zeus, como se entendesse a importância do momento, sentou-se ao meu lado e apoiou sua cabeça no meu colo, como sempre fazia nos momentos importantes. Seu pelo já mostrava alguns sinais de idade, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho protetor de sempre. Obrigada por não ter me abandonado, sussurrei em seu ouvido, e ele respondeu com uma lambida carinhosa no meu rosto. Hoje, mais de 2 décadas depois, olho para trás e vejo como aqueles eventos moldaram quem me tornei. Formei-me em psicologia, especializada em trauma infantil,
e dedico minha vida a ajudar crianças que passam por situações de abuso e negligência. Cada vez que uma criança entra em meu consultório, vejo um pouco daquela menina assustada que eu fui, dormindo na casinha do cachorro. Zeus viveu até os 15 anos, uma idade avançada para um cachorro. Ele me acompanhou durante toda a adolescência. Viu minha formatura do ensino médio e estava lá quando recebi a carta de aceitação da faculdade de psicologia. Quando partiu, foi de forma serena, deitado em sua caminha nova, que ficava ao lado da minha cama desde que nos mudamos para um apartamento maior. Meu pai nunca se casou novamente. Ele dizia que tinha aprendido a lição mais importante de sua vida, que ser pai não é apenas prover, mas estar presente, observar, proteger. Hoje, aos 65 anos, ele é um avô coruja para meus 2 filhos, Lucas e Marina. Sim, coloquei o nome dela em homenagem à minha terapeuta que tanto me ajudou. Dona Laura se aposentou há alguns anos, mas continuamos próximas. Ela vem almoçar conosco todos os domingos, e meus filhos a chamam de Vovó Laura. Foi ela quem me incentivou a começar a compartilhar minha história publicamente, dizendo que poderia ajudar outras pessoas a reconhecerem e denunciarem situações de abuso. Clara, minha melhor amiga desde a infância, realmente se tornou professora, como tínhamos planejado no recreio da escola. Trabalhamos juntas em um projeto que leva apoio psicológico e orientação a escolas públicas, identificando e ajudando crianças em situação de vulnerabilidade. Em meu consultório, tenho uma foto emoldurada de Zeus. Muitas crianças perguntam sobre ele, e sua história se tornou uma ferramenta terapêutica poderosa. Às vezes, digo a elas, nossos anjos da guarda vêm com 4 patas e um rabo que não para de abanar. Isso sempre arranca um sorriso, mesmo das crianças mais traumatizadas. Há 2 anos, adotamos um cachorro do abrigo, um vira-lata caramelo, igualzinho ao Zeus. Meus filhos o chamaram de herói, e ele tem o mesmo olhar protetor que seu antecessor. Quando o vejo deitado na cama das crianças, montando guarda durante a noite, sinto que Zeus de alguma forma continua vivo através dele. Nunca mais tive notícias de Marta, e sinceramente, prefiro assim. Soube, através das assistentes sociais, que ela fez terapia e tentou se redimir de suas ações. Minha meio-irmã deve estar com pouco mais de 20 anos agora. Às vezes me pego pensando nela, esperando que tenha tido uma vida melhor que a minha infância. O mais importante que aprendi com toda essa experiência é que o mal não tem a última palavra, que por mais escura que seja a noite, sempre há pessoas dispostas a acender uma luz, como Dona Laura fez por mim, que às vezes nossa salvação vem nas formas mais inesperadas, como um cachorro vira-lata que se recusa a nos abandonar. Hoje, quando dou palestras em escolas e centros comunitários, sempre enfatizo a importância de estar atento aos sinais. Uma criança que muda de comportamento repentinamente, que aparece com machucados inexplicáveis, que demonstra medo excessivo, todos esses são sinais que não podem ser ignorados. Meu pai, agora um senhor de cabelos brancos que adora contar histórias para os netos, sempre diz que sua maior lição foi aprender que amor não é apenas sentir, mas agir. Ele transformou sua culpa em ação, dedicando parte de seu tempo livre para trabalhar com grupos de apoio a pais solo, ajudando-os a não cometerem os mesmos erros. E quanto a mim? Bem, cada vez que entro em meu consultório e vejo uma nova criança, lembro daquela menina assustada na casinha do cachorro. Digo a ela, silenciosamente, que valeu a pena sobreviver, que ela se tornou mais forte do que jamais imaginou ser possível. Para finalizar esta história, quero fazer um pedido especial a você que me ouviu até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Não pelo número de inscritos, mas porque cada compartilhamento pode fazer esta mensagem chegar a alguém que precisa de ajuda, a alguém que está vivendo seu próprio momento de escuridão. Juntos, podemos ser a luz que alguém precisa para encontrar o caminho de volta para casa. Lembre-se, nenhuma criança merece dormir na casinha do cachorro. E se você conhece alguém que está passando por algo similar, não se cale. Seja a Dona Laura de alguém. Seja a voz que eles ainda não têm força para usar. Porque no final, o amor sempre vence.
Eu sou a prova viva disso.